Edgar a observava atentamente, esperando sua resposta. Catarine sentiu as palavras travarem em sua garganta. O calor do beijo ainda queimava em seus lábios, e o olhar dele, intenso e vulnerável, fazia seu coração bater descompassado. Ela respirou fundo, tentando reunir os pensamentos. Edgar, eu não sei se é certo. Ele sorriu de lado, com um misto de paciência e desejo. O que é certo ou errado neste casamento já foi questionado desde o início, Catarine. Mas aqui e agora, não estamos falando de contratos ou acordos. Estou falando de nós dois. Ela mordeu o lábio, desviando o olhar para o chão. Eu só não quero me arrepender depois. Edgar ergueu o rosto dela delicadamente com a ponta dos dedos, obrigando-a a encará-lo novamente. Nunca vou deixar que você se arrependa de nada comigo. As palavras dele foram ditas com tanta firmeza e sinceridade que algo dentro dela cedeu. Catarine deu um leve aceno de cabeça, e Edgar entendeu. Ele segurou sua mão com cuidado, entrelaçando os dedos nos dela, e a guiou silenciosamente para fora da cozinha, subindo as escadas em direção ao quarto dele. Ao entrar, Edgar fechou a porta atrás de si e voltou o olhar para Catarine. Ela estava parada no meio do quarto, visivelmente nervosa, mas determinada. Ele se aproximou devagar, como se temesse assustá-la, e segurou as duas mãos dela. Se quiser parar, é só dizer, disse ele, a voz suave. Catarine o olhou nos olhos e balançou a cabeça. Não quero parar. Edgar não precisou de mais nada. Ele se inclinou e a beijou novamente, desta vez com mais intensidade, mas ainda cheio de cuidado. Ele a puxou para mais perto, enquanto suas mãos subiam para o rosto dela, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Eles passaram a noite juntos, descobrindo um ao outro em gestos suaves e sinceros. Não foi algo planejado ou calculado, mas uma entrega mútua que desafiava tudo o que haviam estabelecido sobre aquele casamento de mentira. Quando a manhã chegou, a luz do sol invadiu o quarto, e Edgar acordou primeiro. Ele olhou para Catarine, adormecida ao seu lado, e não conseguiu evitar o sorriso que surgiu em seus lábios. Pela primeira vez, ele desejou fazer desse casamento real. Catarine acordou lentamente, a luz suave da manhã entrando pela janela, aquecendo seu rosto e seu corpo, mas deixando seu coração em um turbilhão. Ela se sentia envergonhada, o calor da noite anterior ainda queimando em sua pele, uma sensação confusa e intensa tomando conta de seus pensamentos. Quando seus olhos se abriram, ela viu Edgar deitado ao seu lado, observando-a com um olhar tranquilo, como se nada tivesse mudado. Mas para ela, tudo parecia ter mudado. Ela se sentou na cama, as mãos tremendo levemente enquanto tocava o lençol. O que aconteceu entre eles, a intimidade compartilhada, era algo novo para ela. Ela não sabia como se sentir, ou como lidar com o que havia acontecido. Edgar percebeu sua hesitação e se virou para ela, com um sorriso calmo nos lábios. Eu entendo que você esteja confusa, disse ele, a voz suave, mas cheia de compreensão. O que aconteceu entre nós é algo natural entre um homem e uma mulher. Não há motivo para vergonha ou arrependimento. Catarine não sabia o que dizer. Ela não estava pronta para lidar com a enxurrada de emoções que sentia. A vergonha e a confusão estavam se misturando, criando um turbilhão que ela não conseguia controlar. Edgar, vendo isso, se aproximou, tocando sua mão com delicadeza. Por enquanto, esqueça o contrato, as obrigações, tudo o que você acha que deve fazer. Vamos viver o momento, apenas nós dois, disse ele, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fazia sentir um calor em seu peito. Sem esperar uma resposta, ele a beijou com suavidade, guiando-a de volta ao mundo do prazer, que ele conhecia e dominava tão bem. A angústia no peito de Catarine parecia desaparecer por um breve momento, e ela se entregou ao beijo, fechando os olhos e permitindo-se sentir a proximidade dele, esquecer as dúvidas, mesmo que por um instante. E assim, mais uma vez, seus corpos se uniram, e o desejo se misturou com a busca por algo mais profundo. Não foi apenas o ato físico, foi uma troca silenciosa de emoções, de medos e, talvez, de algum tipo de conexão que ela não sabia como definir. Quando finalmente cederam à exaustão, ela estava nos braços de Edgar,
o coração ainda batendo forte, mas de uma forma mais calma. Por um momento, ela se permitiu descansar, sentindo-se protegida e acolhida. Mas, à medida que a quietude da manhã tomava conta, uma dúvida começou a se formar em sua mente, uma semente que crescia a cada pensamento. Ele disse que queria que ela estivesse disponível para ele, que estava pagando caro por ela. Aquela frase ecoava em sua mente, repetindo-se sem parar. Ela olhou para ele, ainda adormecido, e se perguntou: será que foi isso? Será que ela havia sido apenas um objeto, uma peça em um jogo de desejo, algo que ele usou para satisfazer sua vontade? Será que ele me usou, ou realmente houve algo mais ali? A angústia tomou conta de seu peito. Não conseguia parar de pensar nas palavras dele, nas promessas e nas dúvidas que surgiram depois. Tudo parecia tão perfeito no momento, mas e depois? O que ele realmente queria dela? Será que ela era apenas uma ferramenta para ele cumprir uma necessidade, ou ele via algo mais ali? A dúvida se arrastava como uma sombra, e, enquanto ele continuava a dormir tranquilamente ao seu lado, ela ficou lá, com o coração apertado, angustiada e sozinha com seus próprios pensamentos. Mais tarde, quando despertaram novamente, Edgar sugeriu que Catharine fosse ao convento para visitar as irmãs e se distrair um pouco. Eu sei que você está confusa, Catharine. Por isso, pensei que seria bom você ir ao convento ver as irmãs. Pode ajudar a clarear a sua mente, se distrair um pouco. Catharine, com o olhar ainda distante, acenou com a cabeça, mas não disse nada. E, antes que você diga, continuou ele, entregando-lhe um celular, comprei isso para você. O número que está salvo é o meu. Quando terminar por lá, é só me ligar, que eu venho te buscar. Dentro do convento, ao lado das irmãs, ela contou o que havia acontecido na noite anterior, sem saber exatamente o que estava sentindo. A Madre Superiora a escutou com paciência e, após alguns momentos de reflexão, disse: Catharine, você precisa se perguntar, ele te ama? Se isso for verdade, se for o que ambos realmente desejam, então o casamento poderá se tornar real. Caso contrário, você se verá apenas como uma peça no jogo dele. Essas palavras da madre ficaram ecoando em sua mente, deixando-a ainda mais confusa e cheia de dúvidas. Ela não sabia como se sentir, mas as perguntas sobre o que realmente acontecia entre ela e Edgar se intensificavam a cada momento. Após terminar a visita, ela decidiu caminhar sozinha para tentar clarear a mente. Sentia a necessidade de estar distante de tudo e de todos, para encontrar alguma resposta, ou pelo menos tentar se acalmar. Enquanto caminhava, seus pensamentos estavam tumultuados. Não queria acreditar que Edgar pudesse tê-la usado apenas para seus próprios fins, mas a frieza que às vezes ele demonstrava, misturada com suas palavras e ações, só fazia crescer a sensação de insegurança. Ao retornar à mansão, ainda imersa em seus pensamentos, passou em frente ao escritório de Edgar. A porta estava entreaberta, e, sem querer, ela escutou uma conversa entre ele e seu pai. Você só terá metade da fortuna se tiver um filho antes que eu morra, Edgar, disse a voz do pai, claramente. Edgar respondeu com uma calma quase assustadora, algo que fez o coração de Catharine disparar de angústia. Não se preocupe, Catharine vai engravidar em breve. Aquelas palavras atingiram Catharine como uma lâmina afiada. Ela parou no corredor, completamente em choque, o sangue pareceu desaparecer de seu rosto. O que acabará de ouvir fez o chão se abrir sob seus pés. As palavras de Edgar a fizeram questionar tudo o que ela havia vivido até então. Ele a havia usado apenas como uma peça em um jogo de poder, para cumprir um requisito e garantir a fortuna, ou havia algo mais entre eles? Ela ficou paralisada, a angústia a consumindo. Sentiu que tudo ao seu redor começava a desmoronar. Será que ele a queria só fez amor com ela por causa de uma exigência do pai? O que significava, então, tudo o que havia acontecido entre eles? Com o coração apertado e as lágrimas ameaçando sair, ela se afastou silenciosamente, tentando processar o que acabará de ouvir. Ela não sabia mais o que pensar, e a dúvida agora tomava conta de cada pensamento seu, deixando-a perdida e cheia de insegurança.
Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando essa história de amor.